Deus está aqui também para nos ajudar, nos abençoar. Antes de entrar aqui na palavra oficial, eu quero falar de uma experiência que eu tive essa semana e que me ensinou muita coisa. Na quinta-feira eu recebi 2 respostas de algo que eu estava esperando, eu estava orando para receber essas respostas. A primeira foi do salão, que eu havia dito que nós estávamos para alugar, e praticamente estava tudo certo, né? É tanto que já haviam até pedido para correr atrás de documentações e tudo. Aí quando foi na quinta-feira, mandaram a mensagem da pessoal da secretaria dizendo que o setor de locação da igreja decidiu não alugar, né? Decidiu que vamos ficar por aqui mesmo, primeiro, porque lá é subsolo, segundo, porque o aluguel é mais caro. Eu não fiquei triste, não. Por quê? Porque eu estava colocando Deus à frente. Eu estava orando e a minha oração era: Deus, ao meu ver, na minha visão, lá vai ser melhor do que aqui. Mas os meus olhos, eles não veem como os olhos do Senhor. O Senhor vê além dos meus olhos. Se não for melhor, então não nos deixe sair daqui. Meu Deus, se a tua presença não for conosco, não nos deixe sair daqui. Então eu tenho certeza que foi Deus que respondeu a nossa oração. Amém, pessoal? E uma outra resposta era de um apartamento que eu estava para alugar. Estamos procurando já e difícil de encontrar por conta do valor do aluguel, muito caro. Não é só aqui não que é caro, em Belo Horizonte também é bem caro, mas por incrível que pareça, aqui é mais caro do que Belo Horizonte. Então estamos aí 1 ano pelejando para conseguir. Tanto que tem um irmão da igreja que começou a vir aqui, ele e a mãe dele, ele é dono de imobiliária. Ele pesquisou em tudo quanto é lugar. Falou: pastor, eu pesquisei até imobiliária de amigos meus. Não consegui. E nós havíamos conseguido alugar um apartamento. Está tudo certo. Porque eles pegam primeiro o nome da pessoa, né, o valor da renda da pessoa, extrato, e analisam e pesquisam para ver se realmente a pessoa ela tem condições de alugar aquele apartamento, e foi aprovada a ficha, estava tudo certo. É tanto que já haviam marcado até a data para mudar e tudo mais. Havíamos marcado a data, eles disseram que o contrato ia começar no dia 1º de janeiro, e o primeiro aluguel seria pago no dia, vai falar o dia, não lembro o dia, mas seria em fevereiro. Aí o condomínio, outras taxas seria pago já no mês de janeiro, e estava tudo certo. Tudo certo, tudo certo. Tão certo que eu até havia feito a rescisão de contrato do local que eu estou morando. Havíamos falado que íamos sair para não ter que ficar pagando multa, que já estamos lá há mais de 1 ano, então, depois que termina o contrato de 1 ano, se a pessoa decidir sair, ela não paga mais a multa, desde que ela avise com 30 dias de antecedência. Se avisar antes de 30 dias sair, tem que pagar a multa também. Aí avisamos lá. E aí, quando foi à tarde, a imobiliária ligou para o meu filho e falou: olha, a dona mudou de ideia. A dona falou que não vai alugar mais por esse preço, não. Falou que vai aumentar o aluguel. Mas como aumenta o aluguel antes de mudar, né, pessoal? Não existe isso. Aí decidiu que não ia alugar mais, e eu entendi também que foi uma resposta de Deus, porque a mesma oração estava fazendo: Deus, para nós é melhor. E lógico que é, só de evitar o gasto e tudo, mas às vezes não era ali que Deus queria. Deus tem um outro lugar. Nós temos que entender uma coisa, e Deus ministrou no meu coração: Fernando, tem pessoas que entram por portas que eu não abri para elas. Elas entram por portas que elas mesmas abriram, pela força delas, pelo desejo delas, pela vontade delas. E muitas vezes nossa vontade não é a vontade de Deus. Nós não podemos ser igual criança mimada, que chega e pede algo para o pai, e se o pai fala não, fica todo emburrado, sabe? Fica todo triste, murcho, chora, se esperneia. Não, nós precisamos entender que existe um Deus que é Senhor de tudo, que cuida de nós, que está à frente da nossa vida. Nós entregamos o nosso caminho a Ele, então nós temos que confiar que Ele está na direção. E se Ele está na direção, até as portas que se fecham são bênçãos para a nossa vida. Porque eu já vi muitas vezes pessoas entrando por portas, como eu disse, que Deus não abriu, e se dando muito mal. Quantas vezes já vi pessoas entrando por porta de emprego que Deus não abriu? Ah, porque eu vou ganhar mais.
Mas vai ganhar mais. E a casa de Deus? Não vai dar, pastor. Mas Deus entende, né? Não vai dar mais para ir para a igreja. Não vai dar mais para congregar. Eu não vou ter mais aquele tempo que eu tinha para me dedicar a Deus em oração, para meditar na palavra. Na verdade, pastor, eu não vou ter nem tempo nem para comer, nem para respirar direito. A verdade é que esse trabalho vai me afastar até da minha família. Quer dizer, Deus está numa coisa dessa? Com certeza não. Foi Deus que abriu uma porta dessa? Com certeza não. A porta que Deus abre não afasta a pessoa dele. Não afasta a pessoa da casa dele. A porta que Deus abre não afasta a pessoa da família dela. Eu estava conversando até com 2 cinegrafistas da HIT. Um deles trabalhou, não vou falar nome aqui, porque depois vou postar a mensagem. Não vou fazer propaganda para essa emissora, porque ela não tem moral comigo para que eu faça propaganda para ela. Mas é uma grande emissora do nosso país, a maior emissora. E esse cidadão, ele foi cinegrafista nessa emissora. E ele disse, pastor, eu ganhava muito bem. Mas muito bem mesmo. Um bom salário eu ganhava lá. Mas eu não estava feliz. Eu não estava satisfeito. Eu estava vendo algumas coisas lá, algumas mentiras, manipulação que eles faziam, que eu não concordava. Então eu comecei a sair fora de lá. Eu pedi para sair. Hoje ele trabalha na HIT e disse, pastor, eu não ganho o mesmo salário que eu ganhava lá. Mas estou feliz, estou bem. Então é isso. É você saber que a porta que você entrou, ela foi aberta por Deus. Que realmente é bênção do Senhor para a sua vida. A palavra diz que a bênção do Senhor, ela enriquece e não acrescenta dores. Uma vez um amigo me contou de uma irmã que começou a congregar na igreja que ele era pastor. E essa irmã, ela estava desempregada, estava com a vida muito ruim. E ela começou a buscar Deus de todo o coração. E quando a pessoa busca Deus de todo o coração, ela encontra. E nele ela encontra prosperidade, nele ela encontra provisão, nele ela encontra cura. Tudo que nós precisamos, nós encontramos em Deus, na presença de Deus. Ele é a fonte da provisão. A provisão, a palavra provisão quer dizer abastecer. Se você está vazio, ele te abastece, ele te enche. Ele é o que fornece aquilo que nenhuma outra pessoa pode nos fornecer de bem. Então a palavra provisão quer dizer isso, abastecer, fornecer. E Deus então abasteceu a vida dessa irmã, abriu as portas para ela, ela conseguiu um emprego e começou a melhorar de vida. E essa mulher, ela fazia o trabalho dela com tanta excelência, se dedicava, fazia o melhor dela, que logo ela começou a chamar a atenção dos superiores. E o pessoal precisava de alguém para um posto lá mais elevado, para uma posição de mais responsabilidade. E decidiram então promover essa irmã. Conversaram com ela, olha, nós temos visto que você preenche o perfil aqui da empresa e queremos propor uma promoção para você. Só que nessa promoção ia requerer mais dela, mais tempo inclusive dela. E isso tiraria ela da onde? Da casa de Deus. Impediria de ela continuar indo à igreja, ao lugar onde ela buscou e Deus abriu as portas para ela. E ela então decidiu que não aceitaria aquela promoção. Olha só a coragem, olha só a sabedoria, o entendimento da irmã. Ela falou assim, olha, eu não vou aceitar não, porque se eu aceitar, eu não vou conseguir mais ir à igreja. Eu não quero deixar de ir na igreja, eu quero continuar congregando. Não são todas as pessoas que têm essa coragem de fazer o que essa irmã fez. Essa fé, essa sabedoria, essa escolha. E é certo que Deus vai honrar, porque a palavra diz, eu honro aos que me honram. E quem me despreza? O Senhor diz, também será desprezado. E às vezes a pessoa despreza a Deus por, coisas tão pequenas, sendo que Deus tinha coisas tão maiores, superiores e excelentes para ela. É o caso de Esaú. Ele trocou o direito de primogenitura por um prato de lentilha. Ele foi considerado como um profano. Tanto que a palavra lá em Hebreus, capítulo 11, nos dá o exemplo, para não seguir o maior exemplo dele. Ninguém seja como Esaú, fornicador e profano, que por um prato de lentilha, um prato de comida, rejeitou o seu direito de primogenitura. Quer dizer, Deus tem coisas muito superiores para nós.
Entre pela porta que Deus abriu. Examine, veja, peça para Deus ir à frente. Nunca bata o pé, não, tem que ser assim. Não, ore. Faça como Jesus, Senhor, que não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. Aí até veio o meu pensamento, será que nós teríamos coragem de pedir para Deus fechar na nossa vida portas que não foram abertas por Ele? Se você não tem fé, não faça essa oração, porque Deus vai responder. Nós cometemos um erro muito grande, sabe qual? De só pedir para Deus abrir portas. Deus me abre portas, Deus me abre portas. Não é errado pedir para Deus abrir portas. O errado é pedir só para Deus abrir portas, porque às vezes tem portas que têm que ser fechadas na nossa vida, que não foram abertas por Ele. A palavra diz que a porta que Deus abre, ninguém, e a porta que Deus fecha, então quer dizer que Deus abre, mas Ele também? Mas ninguém pensa nisso. Isso só quer que Deus abra. Abra, 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 abra. Tem coisa que tem que fechar. Tem que fechar. Porque às vezes existe uma porta aberta na vida da pessoa e é por aquela porta que o inimigo está conseguindo entrar na vida dela. Para colocar doenças, para colocar confusões, para colocar todo tipo de coisa que não presta. Aí na Bíblia nós temos alguns exemplos de pessoas que entraram por portas que não foram abertas por Deus. Ló. Se você ler a história em Gênesis 13, você vai entender que quando os pastores do gado de Ló e os pastores do gado de Abraão começam a se desentender e brigar, começa uma contenda entre eles, Abraão, ele era da paz, ele era pacificador, ele não gostava de confusão. É o típico de um verdadeiro homem de Deus, uma verdadeira mulher de Deus. Não quer saber de confusão, de contenda. A pessoa de Deus é a pessoa da paz. É como diz a palavra, bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Então Abraão era um pacificador, ele viu a confusão na hora, não, confusão aqui não, parou. Aí falou para o Ló, Ló, a terra toda está diante de você. Se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Se você for para a esquerda, eu vou para a direita. O Ló devia ter dito não para o tio. Não, tio, eu não vou me separar do Senhor, não, vou continuar unido com o Senhor. Porque o Senhor entrou pela porta aberta por Deus, quando Deus falou com o Senhor e o Senhor obedeceu, e Deus tem abençoado a vida do Senhor. Eu quero continuar, eu vou continuar te seguindo, vou continuar andando com o Senhor. Porque a palavra diz, anda com sábio e serás o quê? E Abraão era um sábio. Porque a pessoa que ouve a voz de Deus e obedece, e entra pelas portas que Deus abre, é um sábio. Nécio é o que não obedece à voz de Deus, não entra pelas portas abertas por Deus. Abraão foi um sábio, mas Ló foi um tolo. Porque ele se deixa levar pela cobiça dos olhos. Ele levanta os olhos e olha para as campinas de Sodoma, e era como o jardim do Senhor antes de ser destruída. Aquelas cidades de Sodoma e Gomorra estavam num plano de destruição. E em breve seriam destruídas de maneira terrível e sobrenatural ao mesmo tempo, porque choveria do céu fogo e enxofre, e destruiria tanto a cidade quanto todas as pessoas que estavam dominadas pelo pecado, que habitavam naquelas cidades e não queriam se arrepender, não queriam abandonar as práticas erradas e reprovadas pela palavra, abomináveis que eles viviam. E Ló então entra por essa porta que Deus não abriu, a porta de Sodoma, e leva toda a família dele, a esposa e as 2 filhas, a entrar por essa porta que Deus não abriu. Aí eu pergunto, para onde nós estamos levando a nossa família? Quais são as portas que nós estamos levando a nossa família? Você, pai de família, você que é o cabeça da sua casa, você, mãe de família, para onde você está conduzindo os seus filhos, a sua família? Para o céu ou para o inferno? Para a presença de Deus ou para longe de Deus? Porque às vezes os pais são os grandes responsáveis pela desgraça que acontece na família, pela falta de temor que os filhos têm a Deus, que não educam no caminho do Senhor, não ensinam, não repreendem, não repreende como deveria. E Ló então leva a família para onde não deveria, começa a acontecer os sinais de que ele havia entrado pela porta errada, porque há um sequestro,
E 5 reis que invadem Sodoma e Gomorra vencem a guerra contra os reis de Sodoma e Gomorra, eram 4 reis, e leva muitas pessoas cativas, famílias, bens. Era para o Ló se ligar, Deus está avisando que essa porta que eu entrei não é a porta certa. Eu tenho que procurar o meu tio para fazer as pazes com ele. Tem pessoas precisando de fazer as pazes com Deus, precisando de se acertar com Deus. Deus está dando os sinais, olha, você está entrando por portas erradas, sai fora daí. Mas a pessoa não entende os sinais de Deus. Então Ló não entendeu. Abraão vai lá, resgata o Ló, e o Ló continua vivendo onde não deveria. Aí vem os anjos anunciar a destruição de Sodoma e Gomorra. Deus tinha uma promessa com Abraão, e o Ló não queria sair de lá não. Os anjos têm que tomar a força eles de lá e tirá-los à força da cidade, porque não ia dar tempo de tirar as coisas. Iam ter que sair só com a roupa do corpo só. Não ia dar tempo de tirar nada, ia ter que deixar todos os bens, todos os animais, tudo para trás. E a ordem era, olha, escapa lá para o monte, não olhe para trás. Ainda a esposa dele olha para trás e fica convertida numa estátua de sal. Que prejuízo. Poderia dar muitos outros exemplos de pessoas que entraram por portas que não foram abertas por Deus e não tiveram um bom final. Jonas entrou na porta daquele navio, pagou a passagem, que tempestade. Aí depois entrou na porta da boca do peixe, depois entrou na porta do inferno mesmo, porque no capítulo 2 de Jonas, ele mesmo vai dizer, do ventre do inferno eu gritei, olha só. Portas que a pessoa começa a entrar, que não foram abertas por Deus, e só faz a pessoa ir descendo, 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 descendo. Piorando, 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 piorando. Então que Deus nos livre de entrar por portas que não foram abertas por Ele, em nome de Jesus. Ore a Deus, Deus não permita eu entrar por portas que não foi o Senhor que me abriu. Esses últimos dias eu estou assustado de quantos pedidos de orações eu tenho recebido por casamentos que estão sendo destruídos. Porque o marido se enfeitiçou com uma pombagira que apareceu no caminho dele e está abandonando a família para poder ir para os braços da pombagira. Que loucura. A pessoa está entrando por uma porta de destruição. Ela está entrando por uma porta de morte. E eu oro para que Deus traga o arrependimento e faça essas pessoas acordar enquanto há tempo, para que amanhã não seja tarde demais. Porque tem pessoas que quando despertam é tarde demais. Não há mais o que fazer. Então que Deus nos livre de entrar por portas que não foram abertas por Ele. E que Ele vá à nossa frente, como diz Isaías 45, abrindo as portas, e as portas não se fecharão. Quebrando as portas de bronze e despedaçando os ferrolhos de ferro. Amém? Glória a Deus por isso. Eu quero trazer ao seu coração, resumidamente, um outro entendimento que eu falei aqui também de manhã, sobre a importância do nosso coração bater junto, de nos unirmos no mesmo propósito, na mesma visão. Quando uma pessoa ela vai trabalhando numa empresa, aquela empresa tem uma visão, ela tem uma missão. E os colaboradores que entraram para aquela empresa, eles precisam de andar na mesma visão daquela empresa. Lutar para que a visão daquela empresa se torne realidade. Se aquele colaborador começar a desviar da missão da empresa, os responsáveis irão chamar aquela pessoa e dizer, olha, não está certo o que você está fazendo. A empresa aqui tem uma visão, uma missão, e você não está na mesma visão. Você não está no mesmo propósito, isso está atrapalhando. Isso está impedindo o andar da carruagem. Isso está impedindo as coisas prosperar e fluir como tem que fluir. Chama atenção, tem caso que dá advertência. Se não resolve a situação, eles fazem o quê? Manda a pessoa embora. Então nós precisamos ver se nós estamos andando na mesma visão. Se nós estamos andando juntos. Em Amós capítulo 3, coloque aqui para mim, por favor. Olha o que diz. Amós capítulo 3, o versículo também é o 3. Vamos ver. Olha o que diz.
Andarão dois juntos se não estiverem de acordo? É uma pergunta. Tem como? Não tem. Um puxa para a direita, outro para a esquerda. Um fala A, outro fala B. Não vai chegar a lugar algum. Além de essa atitude só gerar confusão. Quando era criança, minha mãe dizia assim: Fernando, faça isso. Aí eu era muito rebelde. Não fazia. Ela ficava brava, com razão. E ela perguntava, eu lembro como hoje, eu falo grego? Quer dizer, você não entende o que eu falo? E às vezes é o que eu vejo hoje que acontece na igreja. Não só aqui, mas em muitos lugares. As pessoas não estão falando a mesma linguagem do ministério, não estão falando a mesma linguagem do pastor. O pastor dá uma direção, a pessoa não segue, a pessoa não abraça, a pessoa não está nem aí. Isso não é legal. Isso, no mínimo, vai nos impedir de chegar onde Deus quer que cheguemos. A nossa comunicação tem que ser boa. Quando a comunicação de uma pessoa não é boa, isso gera conflitos, isso gera problemas. Em todos os lugares. Uma família que não tem uma boa comunicação, um casal que não tem uma boa comunicação, vai trazer muitos prejuízos, problemas para esse casal e para essa família. Comunicação é fundamental para que as coisas fluam do jeito que tem que fluir. Jesus, ele sempre procurava ter uma boa comunicação com as pessoas, mas tinham pessoas que não gostavam de se comunicar com Jesus. Jesus falava uma coisa, eles faziam outra. Por exemplo, os judeus, que não gostavam de Jesus. Fariseus e escribas, que não criam em Jesus. Em João, no capítulo 8, eu quero te mostrar, Jesus até mesmo aborrecido, faz uma pergunta para eles, no capítulo 8 de João. Abra aqui comigo sua Bíblia, você que a trouxe. João 8, o versículo... Aí eu lembro aqui da pergunta da minha mãe, né? Eu falo grego? Só faltava Jesus perguntar isso daqui para eles. Vocês não estão entendendo o que eu estou falando? O que está difícil de entender? João 8,43. Olha o que Jesus pergunta. Por que não entendeis a minha linguagem? Eu falo, vocês não entendem. Vocês não ouvem. Vocês não crê. Vocês não seguem. Vocês não fazem. Vocês não obedecem. Qual o problema? É como Jesus, qual é o problema? Onde está o problema? Aí Jesus vai responder, porque às vezes a pessoa mesmo não sabe, por não poder ouvir a minha palavra. Sabe por que vocês não me entendem? Porque vocês não querem ouvir minha palavra. Vocês não aceitam a minha palavra. Isso acontece muito. Isso atrapalha. Atrapalha a empresa, atrapalha a família, atrapalha a igreja. Domingo passado eu havia pedido para os membros trazerem o lenço. Aí eu perguntei de manhã, metade da igreja não trouxe. Eu falei, pessoal, não é bronca não, é só ensinando. Aí eu fui em Hebreus 13, quero ir com você também. Olha o que diz aqui, Hebreus capítulo 13. Porque eu não posso fazer vista grossa. Eu vejo algumas coisas que não estão de acordo com a palavra. Se eu não ensino, se eu não instruo, o que eu estou fazendo aqui? O pastor é como um pai. Aí se eu não funciono como pai, Deus tem que me tirar e trazer alguém que realmente vai fazer a coisa como tem que ser feita. Porque eu sou medroso. Se eu falar, o irmão não vai gostar. Se eu falar, o irmão vai sair da igreja. Porque ele é muito dodói, ela é muito dodói. Porque ele é rebelde, duro de coração. Eu posso fazer o quê? O rebelde sai, Deus traz o obediente, que quer obedecer, que quer vestir a camisa e andar no mesmo espírito. Traz a ovelha, que quer obedecer e seguir o seu pastor, porque a ovelha ouve a voz do seu pastor. É assim que funciona. Hebreus capítulo 13, o versículo 15 diz: portanto, ofereçamos sempre por ele a Deus sacrifício de louvor, isto é, o fruto dos lábios que confessam o seu nome. E não vos esqueçais da beneficência e o quê? Comunicação, porque com tais sacrifícios se agrada a Deus. Então nós precisamos ver como está a nossa comunicação, a nossa comunhão.
Eu criei não, esse grupo, essa lista de membros já havia sido criada. Eu não sei quem criou, se foi o pastor Salazar, se foi o pastor Leonardo, se foi o pastor Daniel. Eu sei que toda igreja que eu passo, eu criava grupos, não era lista de transmissão, não, eu criava sempre grupos. Antes de ter o WhatsApp, eu sempre mantive o contato com o meu povo por mensagem, SMS. Sempre procurei manter, porque isso é bom. Como eu disse para você, o nosso coração bater junto, estarmos na mesma fé, na mesma visão, no mesmo espírito, no mesmo propósito. Só como Jesus perguntou, vocês não me entendem? Quer dizer, tem gente que não quer abraçar a mesma visão. Tem uma visão diferente, tem um espírito diferente. Isso é preocupante. Porque onde a pessoa vai chegar? Com a linguagem diferente, com um espírito diferente, propósito diferente. Então eu criei essa lista de membros para quê? Para manter vocês informados, para manter vocês conectados com Deus e comigo também. Então muitas coisas eu informo lá, direções que Deus dá eu coloco lá. Pessoal, nós vamos fazer assim, isso, aquilo, domingo vai ser assim, tal, nós vamos ter o culto tal. Tem pessoas que não ouvem, não está nem aí. Quer dizer, e a comunicação, como é que fica? Nós temos que melhorar a nossa comunicação. Quando Jesus ia abençoar uma pessoa, ele se comunicava com ela. Por exemplo, o cego, que ele cuspiu, fez lodo, passou nos olhos do cego. Ele falou para o cego, vai e lava-te no tanque de Siloé. O cego foi se lavar no tanque de Siloé. Ele entendeu o que Jesus falou e fez. O paralítico, que há 38 anos estava lá no tanque de Betesda, ele se comunicou. Ele falou, paralítico, levanta a tua cama e anda. Ele se levantou e andou. Então nós precisamos melhorar muito a nossa comunicação. Tive um líder que quando ele assumiu a sede, ele reuniu todos os obreiros, fez uma reunião e ele falou assim, pessoal, nós temos que falar a mesma língua. Eu entendi. Ele deu até essa palavra aqui de Gênesis 11, vamos aqui ver. Você sabia que toda a terra, quando Deus criou o homem, todos falavam a mesma língua? Não havia inglês, francês, japonês, a língua que eu digo. Não havia. Por que que Deus, então, fez a conhecida confusão das línguas? Porque eles estavam tão unidos na mesma visão, no mesmo propósito. Qual era o propósito e a visão deles? Construiu uma cidade e construiu uma torre, conhecida como a Torre de Babel, cujo cume tocasse os céus. Só que essa visão não era a visão de Deus, da torre, cujo topo tocasse lá nos céus. Então, isso já nos dá um recado. A nossa visão deve estar alinhada com a visão de quem? Do céu. Temos que tomar cuidado com isso. Minha visão é a visão de Deus? Meu propósito é o propósito de Deus? Porque se não for, depois vai dar problema lá na frente. Vai parar no meio do caminho. Não vai chegar onde tem que chegar. E você só gastou tempo, gastou recursos, gastou, e não haverá retorno nenhum nisso. Gênesis 11, versículo 1 em diante diz assim, e era toda a terra de uma mesma língua e de uma mesma fala. Nós precisamos, porque a pergunta que Jesus faz para os judeus, por que vocês não entendem a minha linguagem, era isso. Olha, vocês precisam de falar a mesma língua que eu falo. Vocês precisam de me entender. Nós precisamos de andar juntos. Porque até uma coisa que Jesus disse em Mateus, segura que nós vamos voltar aqui, e o irmão vai colocar ali, melhor, pode ficar aí, não sai daí não. É bem rápido mesmo. Mateus 12:30. Coloca aí, por favor. Mateus 12:30. Olha o que Jesus disse. Quem não é comigo, é contra mim. E quem comigo não ajunta, espalha. Então sempre houve essa situação de pessoas não se unir, pessoas não se juntar, de pessoas não falar a mesma língua. Mas isso não é bom. Nós precisamos pedir para Deus nos mudar de dentro para fora, para estar na mesma missão, na mesma direção, no mesmo espírito, como dizem Efésios. Efésios 4 vai dizer isso. Coloca aí também, por favor. Efésios 4, versículo 1 em diante. Olha o que diz. Rogo-vos, pois, eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação
com que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Unidade do Espírito. Há um só corpo, um só Espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos. Então é isso que nós temos que alcançar. Mesmo Espírito, mesma fé. Lembra de Caleb? Caleb foi o único que perseverou em seguir ao Senhor. Os outros desviaram, não ficaram na mesma fé, no mesmo Espírito. Aí quando Deus foi abençoar o Caleb e a família dele, Deus deixou claro: em Caleb houve um outro Espírito, que foi o Espírito de Deus, o Espírito do Senhor, o Espírito de fé, o Espírito de obediência. E esse Espírito tem que haver em nós. Voltando aqui para Gênesis capítulo 11, versículo 1. Então diz que toda a terra era de uma mesma língua e de uma mesma fala. Todos se entendiam, se comunicavam bem. E aconteceu que, partindo eles do Oriente, acharam um vale na terra de Sinar e habitaram ali. E disseram uns aos outros: eia, façamos tijolos e queimemo-los bem. E foi-lhes o tijolo por pedra e o betume por cal. E disseram: eia, edifiquemos nós uma cidade e uma torre, cujo cume toque nos céus, e façamo-nos um nome, para que não sejamos espalhados sobre a face de toda. Eles queriam estar o quê? Juntos. Eles não queriam se espalhar. Lembra o que Jesus disse? Quem comigo não ajunta? Espalharam por isso, porque não se juntaram com o Senhor. Se juntaram com eles, mas não com o Senhor. E olha o poder dessa união, de trabalhar na mesma visão, no mesmo propósito. Deus desceu para ver a cidade que eles estavam construindo e a torre. Versículo 5 vai dizer isso. Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. E o Senhor disse: eis que o povo é o quê? Um. Quer dizer, estão unidos. Não há divisão no meio deles. E todos têm uma mesma língua. Eles se entendem. Eles estão trabalhando para o mesmo propósito, para a mesma visão. Isto é o que começam a fazer. E agora não haverá restrição para tudo o que eles intentarem fazer. Isso mostra o quê? A união tem poder. A boa comunicação tem poder. E quando estamos unidos, primeiramente com Deus, no mesmo propósito, se comunicando bem com Deus, através da oração, da meditação na palavra e obedecendo, e uns com os outros também, nada vai nos impedir de chegar onde queremos chegar, no céu, nos objetivos que Deus tem para nós. Aí o versículo 7 vai dizer: eia, desçamos e confundamos ali a sua língua, para que não entenda um a língua do outro. Assim o Senhor os espalhou dali sobre a face de toda a terra, e cessaram de edificar a cidade. Por isso se chamou o seu nome Babel, porque ali confundiu o Senhor a língua de toda a terra, e dali os espalhou o Senhor sobre a face de toda a terra. Então veja, quando a comunicação falha, tudo para. A coisa fica parada. Por isso que você vê muitas igrejas paradas. Por que essa igreja não anda? Porque a comunicação não é boa. As pessoas não estão na mesma fé. O que adianta? Eu me uni com outra pessoa e a maioria não está unida. A maioria está com outro propósito, outra língua, outra visão. Não vai para frente. Agora a igreja que se une na mesma visão, no mesmo propósito, na mesma fé, vai longe. A pessoa vê as coisas fluindo. A pessoa percebe, se alegra. Eu vejo que as coisas estão mudando por aqui. Por quê? Porque todos abraçaram o mesmo propósito, a mesma visão. E que possamos fazer isso em nome de Jesus. Eu sei que nem sempre 100% vai abraçar. Sempre haverá no nosso meio, ou melhor dizendo, no nosso meio não, porque Deus não vai deixar entrar, mas que vai tentar atrapalhar
Sempre haverá Sambalate, Tobias, Gesem, arábios. Sempre haverá, como no tempo de Neemias. Sempre haverão aqueles que não juntam, não somam, não falam a mesma língua, sempre quer puxar para o outro lado, sabe? Sempre haverá Corá, Datã e Abirão. Já ouviu falar desses homens, já? Coisa séria. A terra os engoliu vivo, eles se levantaram contra Moisés. Contra a visão que Deus deu para Moisés. Tentaram atrapalhar. E mal sabiam eles que eles não estavam se levantando contra Moisés e contra a visão de Moisés, e sim contra o próprio Deus. Moisés tentou até reverter a situação. Moisés não queria que acontecesse aquele final trágico para esses homens e para a família deles. Depois você pode ler esse caso, está escrito, eu até coloquei aqui, em Números capítulo 16. Você vai ver a rebelião desses homens e o final trágico deles. Não vai dar tempo de irmos, mas depois você pode ler também, se você quiser, segundo Reis 5, quando Naamã, uma menina levada cativa da terra de Israel, para ficar a serviço da mulher de Naamã. Chegando lá, a menina, sabendo que Naamã era leproso, vem um desejo no coração dela, uma direção. E ela fala para a mulher de Naamã: olha, tem um profeta em Samaria. Olha a comunicação, como é importante. Ela não fica calada, ela fala. Tem um profeta lá em Samaria, que se Naamã for até ele, esse profeta vai restaurar o seu marido da lepra. O Naamã dá atenção, a mulher de Naamã, melhor dizendo, dá atenção, crê no que a menina fala e fala para o marido: olha, essa menina disse aí que tem um profeta lá em Samaria, que se você for até ele, ele vai curar você. E o Naamã dá atenção para a mulher e vai falar com o rei da Síria. Ô rei, sabe aquela menina que trouxemos para ficar lá na minha casa, a serviço da minha esposa? Sim, ela disse que tem um profeta lá chamado Eliseu, em Samaria, que se eu for até ele, eu vou ficar restaurado da lepra. Olha a falha na comunicação, até aqui está tudo bem. Olha a falha na comunicação e o que causa. Você vai ver, se você ler depois lá, você vai entender. O cabeçudo do rei da Síria escreve uma carta para o rei de Israel. Rei de Israel, fulano de tal, quando essa carta chegar nas suas mãos, eu estou enviando para você o meu servo Naamã, para você restaurar ele da lepra. Não foi isso que a menina falou, meu Deus do céu. Não foi o rei. Ela falou o profeta. Aí a carta chega na mão do rei de Israel. Quando ele lê, ele fica furioso, fica indignado. Rasga as vestes e tudo, de tanta raiva que ele ficou. Queria arrancar até os cabelos fora. Se ele tivesse cabelo, né? Que tinha gente que era calvo também naquele tempo. Então, aí chega a conversa lá no ouvido do profeta. Aconteceu isso, gerou uma confusão, né? Aí chegou nos ouvidos do profeta. O profeta falou: não, por que ele rasgou as vestes? Deixa vir a mim. Porque eles vão saber que há Deus em Israel. Aí o Naamã, então, chega. Vai lá, bate na porta do profeta Eliseu, e o profeta não sai, só que ele já se comunica, o profeta se comunica com o auxiliar dele. E o profeta então dá uma direção: olha, você vai chegar no Naamã e você vai falar o seguinte para ele, presta atenção, para você não falar errado, tá? Que se você falar errado vai atrapalhar tudo. Então entenda o que eu estou falando. Escreve aí se for necessário, porque tem que ser assim. Você vai falar para ele ir lá no Rio Jordão e mergulhar 7 vezes no Rio Jordão, que ele vai ficar restaurado da lepra. É garantido. Aí o moço sai e fala, se comunica com o Naamã: olha, o profeta falou para você mergulhar 7 vezes no Jordão e você vai ficar restaurado da lepra. Aí o Naamã fica furioso, o Naamã não aceita essa palavra, essa comunicação. Como é que pode? Eu achei que ele ia sair, se pôr diante de mim, colocar a mão em mim, invocar a Deus e me restaurar da lepra. Ele manda mergulhar 7 vezes no Jordão. Aí com arrogância soberba, né? Porque muitas vezes agimos como Naamã. Nós desprezamos as coisas dos outros e achamos que só as nossas que vale, que é o melhor. Aí ele diz: não são todas as águas da Síria melhores do que todas as águas de Israel? As águas de Damasco, eu não poderia me banhar em Abana e Farpá, rios de Damasco,
e ficar purificado? Não, não podia não. É do jeito que o profeta deu a direção. Não é do nosso jeito. E aí, graças a Deus que o Naamã, ele tinha auxiliares que eram bons de comunicação e eram pacificadores também. Aí viram que o Naamã estava excedendo naquela atitude e disseram assim: meu senhor, se o profeta te pedisse algo mais difícil, por acaso você não faria? Quanto mais mergulhar 7 vezes no Jordão, ele não pediu nada demais. Você está exagerando. Aí foi que ele acalmou o coração e falou: é verdade, né? Tá bom, vou fazer. E fez. E você sabe qual foi o resultado. O homem foi restaurado da lepra. Mas eu te pergunto, se ele não se comunica com o profeta, ele não aceita aquela palavra, ele teria sido restaurado da lepra? Teria voltado leproso. E sabe o que ia causar aquilo? Uma guerra. Então, cuidado, irmãos, com a comunicação. Não fale na comunicação. Filhos, comunique-se com seus pais. Tem filho que não se comunica. Aí deixa o pai preocupado. Chega tarde, avisa. Ô mãe, eu estou aqui em tal lugar. Pai, eu estou aqui em tal lugar. Uma comunicação muda tudo. Sim ou não? Vai chegar mais tarde? Comunica. Mesma coisa no emprego. Quanta gente perde emprego, às vezes perde a oportunidade de crescer, porque não se comunica. Vou falar nada não, dá satisfação nenhuma não. Não faça isso. Você está agindo como um rebelde. Houve um imprevisto, comunica. Ô chefe, tudo bem? Aconteceu um imprevisto aqui, eu vou chegar um pouquinho atrasado. Porque às vezes tem uma linha de produção lá que precisa de você, aí você não sabe o que aconteceu, a coisa desanda. Aí já fica aquele clima pesado já, sabe? Tudo por falta de comunicação. Comunicação é tudo. Se a comunicação não fosse tudo, Deus não teria dado uma boca para nós. Se Ele deu é porque é necessário se comunicar. Amém? E que Deus nos ajude a melhorar, em nome de Jesus, a nossa comunicação, a nossa comunhão. Que Ele ajude você a melhorar a sua comunicação, a sua comunhão com a sua família. Em nome de Jesus.